Cultural Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Muitas vezes as pessoas ficam um pouco confusas da natureza da nossa organização Stop a Destruição do Mundo. O que isso tem a ver com a psicanálise, né? Mas eu estou sempre tentando esclarecer que justamente o nosso trabalho de conscientização é para nós verificarmos as causas psíquicas e psicossociais que estão levando à destruição do nosso planeta. Isso não é uma fatalidade, isso é resultado de uma patologia inconscientizada e, então, quando percebida, isso poderá trazer a uma grande transformação da humanidade. Então, tudo aquilo que é bom na vida do ser humano, o ser humano tem aversão. Ele não quer. Ele gosta, ele se atrai pelo que é errado, pelo que é corrompido, ele gosta de se estragar, de estragar as coisas, de atacar os outros. E aquilo tudo que é bonito, que é bom, que é verdadeiro, ele vê como uma coisa que vai restringir sua liberdade, até um tanto careta, uma atitude assim de intransigência que envolve esse conceito. Então, o ser humano está de fato invertido, ele não percebe que a liberdade está só e tão somente na realização do bem, naquilo que nós fazemos de bem para nós e para o nosso semelhante e para a criação. Isso não é um conceito só teológico, evidentemente que também é e metafísico, mas é principalmente científico e psicológico e que deve passar a fazer parte das disciplinas estudadas nas escolas primária, secundária, as faculdades, os estudos de especialização, porque depende disso essa enrascada que o ser humano se colocou, inclusive nas ciências que também estão invertidas, né? Dr. Kepp, a economia, a física, a educação, a psicologia, está tudo invertido. Eu tenho esse livro, né, que fala muito sobre essa questão da patologia social. É um livro chamado Sociopatologia. Então, esse livro, como você falou da inveja, mostra o efeito da inveja na vida social, né? Porque a inveja é vista, em geral, de um modo muito tênue. O pessoal ameniza muito o significado da inveja. Então, inveja não é ciúmes. Inveja não é querer fazer o que o outro faz. Não é querer, assim, vamos dizer, imitar os outros. A inveja é uma atitude de destruir o próximo, ou destruir a natureza, ou destruir até Deus, se pudesse. Então, o indivíduo, por exemplo, ateu, ele acha que está destruindo a Deus, né? De maneira que o nosso trabalho é para, vamos dizer, melhorar a patologia individual do ser humano, na psicoterapia individual e de grupo, e nossos programas é para ajudar a humanidade na destruição que está fazendo a natureza, ao mundo, né, ao planeta, que está fazendo ao que é bem, ao que é bom, né, para o ser humano, ao que é belo e ao que é verdadeiro. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a influência da ação. Então, existe uma diferença muito grande entre um povo, assim, mais dado, vamos dizer, aos valores da palavra, aos valores, assim, da meditação, quer dizer, aos valores, assim, não de ação, do que aqueles povos que se dedicam à ação primordialmente. Então, veja esse exemplo que eu vou dar aí. A boa palavra vale ouro,
mas só o exemplo é que arrasta. Então, o que eu quero falar com isso, né? Senhores, notem que, por exemplo, na educação, os pais tentam levar os filhos às ideias que eles têm, que são ideias boas para ajudar as crianças, os adolescentes e outras pessoas. Mas o que vale mesmo é o exemplo que os pais, que os adultos dão, o que o poderoso, né, na sociedade fornece. Então, a questão da palavra é muito boa, né? A palavra, vamos dizer, vale prata, mas só exemplo é de ouro. Então não adianta falar para o próximo, faça isso e não aquilo. E não, assim, dar o exemplo. Então os países que estão mais em ação, como eu falei nas Olimpíadas, é que leva a palma, né, do resultado, né? Que leva as medalhas de ouro. Então eu vou colocar um quadro aí para mostrar as causas, né, das crises atuais na humanidade. Todas as crises atuais no mundo são provocadas pelo poder econômico. E foi por causa disso que eu escrevi este livro sobre a decadência dos Estados Unidos, que estaria começando a partir de 1980, naquilo que eu chamei de Reaganomics, né? E que o mundo também via na questão da economia americana especulativa. Depois eu escrevi esse trabalho aqui, veja. Trabalho e Capital. Então, se fosse um livro que falasse só em dinheiro, seria mais lido. Mas como, em primeiro lugar, fala do trabalho, o pessoal não gosta muito, né? De maneira que... O pessoal do poder econômico patológico, né? Porque... mas a grande parte dos povos também não gostam. Querem ter o dinheiro sem o trabalho, né? Sim. Então, é por esse motivo que eu apontei aí a causa das crises atuais. Veja, em segundo lugar, o que eu escrevi. Essas crises advêm da atitude sádica dos seres humanos atuais. Então, existe no desenvolvimento da personalidade um período chamado anal sádico, entre 2 e 4 anos. As pessoas fixadas aí são pessoas agressivas. Por exemplo, é nessa fase que uma criança morde a outra, que xinga a outra, que agride outra, que agride até os pais. É nessa idade, por exemplo, que a criança ou come demais ou evita comer para agradar, não para agradar, mas para atacar os adultos. Então, se a pessoa é fixada entre 2 e 4 anos de idade, mais tarde ela vai ser fixada nos valores econômicos. Mas não para usar o dinheiro, né? O dinheiro para ajudar a humanidade. Mas pegar o dinheiro todo para ela, para impedir o desenvolvimento da humanidade. Então os senhores sabem, né, que o dinheiro no banco, vamos dizer, se a pessoa tiver milhões e bilhões de dólares no banco, não adianta nada. O valor do dinheiro é o uso que se pode fazer dele. Quer dizer, ação. Então veja em terceiro lugar o que eu escrevi. Ou a sociedade controla tal situação, ou ela toda perecerá. O ser humano usa o dinheiro para quê? Para atacar o próximo. Então, o que acontece, né? A questão do dinheiro também é usada, porque o dinheiro é utilíssimo. Mas o dinheiro é como, vamos dizer, qualquer outro benefício que o ser humano tem. Se o ser humano não usa bem a alimentação, quer dizer, se enfurna, não usa, então a alimentação apodrece. Então se torna um malefício. A mesma coisa o dinheiro, né? Se o dinheiro é enfurnado nos bancos, só causa prejuízo, quer dizer, impede o desenvolvimento da sociedade. E veja quem começou com a ideia do capitalismo, de fazer dinheiro cada vez mais
para o desenvolvimento dos países. Adam Smith. Então, o que Adam Smith trouxe, né? Ele mostrou que o valor, vamos dizer, da realização se mediria, né? Pelo dinheiro, que quanto mais dinheiro fizesse um trabalho, mais valor teria. Então ele tirou o valor do trabalho em si e colocou, então, no dinheiro. Então, a partir daí, o mundo começou a fazer o PIB, né? O produto, assim, bruto, né? O produto, as riquezas brutas, que seria o dinheiro, como o valor fundamental de cada nação. Então, a nação que tivesse um PIB mais alto, por exemplo, como atualmente, né, 12 trilhões de dólares, Estados Unidos ou mais ainda, ou outro país, seriam as nações mais importantes. E não que a importância verdadeira estaria no bem, estaria no belo e na verdade que cada nação, que cada indivíduo fizesse. De maneira que é importante fazer essa diferença entre o que o indivíduo tem de dinheiro e o uso que ele faz. Esse Bill Gates, né? Ele está usando o dinheiro dele agora para fazer, vamos dizer, um trabalho assim de benemerência. Mas então, os senhores vejam que o indivíduo que furna muito dinheiro, ele está impedindo que o país se desenvolva, impedindo que o próximo se desenvolva. Então, o dinheiro que não é usado é um dinheiro maléfico para a humanidade. Voltamos já. Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Millennium, traduções e interpretações. Então, estávamos falando da questão do dinheiro, né? Do capital e do trabalho. Que toda a riqueza do mundo, toda a maravilha que existe no ser humano está no trabalho que ele realiza, né? No trabalho que ele faz. Não no dinheiro que ele recebe. O dinheiro é algo assim muito chão, né? Para dar tanto valor a ele. Então, eu escrevi esse livro aqui, olha, veja, que foi publicado nos Estados Unidos em 1986. E neste livro eu mostro o grande valor que existe assim num povo que se coloca em ação e, de outro lado, né, vamos dizer, a destruição do país, quando se coloca todo o poder só no PIB, no dinheiro que o país tem. Então, veja os 4, assim, elementos fundamentais de destruição que existem em cada país, veja. As 4 principais loucuras do ser humano.
Primeiro, destruir tantas árvores para fazer jornais, revistas e livros que pessoa alguma lê. Senhores, notem que os jornais, por exemplo, são de grande volume, né? Um volume muito grosso, mas a pessoa que recebe, que compra, que assina, não lê nem 1% do que está ali. A não ser uma pessoa maníaca, né? Para ficar lendo o dia todo o jornal. Então veja o crime que se faz, né? Contra a natureza para ter o lucro econômico. Veja em segundo lugar. Se encharcar no álcool, acreditando que é grande vantagem. Notem que a pessoa que bebe muito, acho que é uma grande glória para ela beber. Como se o fato de ficar embriagada fosse trazer, assim, milhões de pensamentos incríveis. Também com as drogas, né? Acontece o mesmo. É uma inversão que o ser humano faz. E não que ele esteja destruindo a si próprio. Veja em terceiro lugar. Viver quase que só na busca do dinheiro, pensando que assim será feliz. Então, o indivíduo assim muito avarento, né? Que dá valor enorme ao dinheiro, é uma pessoa doente. E já essa atitude que muitas famílias têm de valorizar o poder econômico, então, do país, né? Valorizar muito o poder econômico leva um povo à destruição. Veja em quarto lugar. Pensar que é infeliz por causa das outras pessoas e do país. Aí entra o Freud, né? Ele falou que, pelas pesquisas que ele fez, que o problema fundamental seria a histeria. Então eu escrevi um livro sobre a origem das enfermidades. Tem aí, Cláudia? Essa origem das enfermidades, eu mostro que o grande problema da humanidade é por causa da inveja. Notem que nesse livro, A Origem das Enfermidades, eu coloco, por exemplo, a inveja como a causa principal e depois o não reconhecimento que a pessoa tem inveja. O que é uma pessoa invejosa, né? Como eu já falei? É uma pessoa que rejeita tudo que existe. Então a inveja não é ciúmes. A inveja não é querer ter o que o outro tem. A inveja é vamos dizer, um sentimento muito torpe. A inveja é querer destruir o outro, querer destruir a natureza, querer destruir tudo. É um desejo de não haver nada. Então esse, vamos dizer, é o pecado original, é o que está cerceando, né, o desenvolvimento da humanidade. Então, em quarto lugar, eu escrevi, né, que Pensar que é infeliz por causa das outras pessoas e do país. Então existe necessidade urgente de se ver o próprio processo de inveja, né? Então, achar que a pessoa sofre por causa do outro é uma questão da inveja, é um desejo de atacar o outro. Ou então uma pessoa que rejeita o país. Existe um fato muito importante. Nós não nascemos e vivemos nesse mundo para amealhar riquezas, né? Para ter cada vez mais dinheiro, isso, aquilo. A nossa verdadeira função é de ter amor pelos outros, quer dizer, amor pela natureza, amor por Deus, amor pelo mundo e ajudar o mundo que está em uma fase assim muito ruim. E notem que a maior parte das pessoas acredita, né, que dando golpe, que explorando, que rejeitando, que criticando, principalmente que se queixando da humanidade e dos outros, é que fará o bem. Notem os senhores que a pessoa que se queixa muito é uma pessoa muito fora da realidade. A pessoa que se queixa muito está mais para baixo. Então, a pessoa que está para cima, né, para o alto,
é uma pessoa que está mais contente com a humanidade, que está mais contente com ela mesma, com tudo que existe. Veja uma sentença que eu vou colocar aí. Quem não aceita ser bom, belo e verdadeiro, está fora da vida. Notem o significado disso. Que a realidade é a bondade. A maldade é a privação. A maldade priva o ser humano da bondade. Então, a maldade é a privação que o mundo faz ao que é bom, ao que é belo, ao que é verdadeiro. Então, o indivíduo de valor é o indivíduo, né, que cultiva tudo que é bom. Por exemplo, o que é belo, né, na questão das artes. Então, a gente lembrando de um Mozart, por exemplo, de um Beethoven, de um Puccini, de um Verdi, de um Saint-Saëns, de autores, né, do passado, então do presente mesmo. Um cantor, um músico. A gente tem uma ideia, vamos dizer, boa, uma ideia agradável, inclusive ouvindo as músicas que eles compuseram. De maneira que o músico está muito perto, assim, vamos dizer, da realidade por causa disso. Então, o verdadeiro o que é? É justamente isso. Então, se a pessoa quer ser má, quer praticar uma arte que não tem, assim, cabimento, ou então é mentiroso, está fora da vida. E são pessoas que entram na doença por causa disso. Então veja que a doença do ser humano, seja de qualquer nível, até físico, é porque o ser humano rejeita viver no bem, no belo e no verdadeiro. Então veja um exemplo muito importante agora. Tomás de Aquino. Veja que ele não tinha nem 50 anos quando faleceu. E com 49 anos, ele foi o maior teólogo, o maior escritor que a humanidade teve nesse sentido. Em 49 anos, ele realizou um trabalho incrível. Então veja que o ser humano, ele vale pelo que ele faz, não pelo que ele pensa e pelo que ele sente. O valor de cada um é pela realização, mas pela realização boa, né? Claro. Então veja esse cartaz. Riqueza humana atual. Primeiro, a riqueza atual está no dinheiro. Não é claro isso, mas não no dinheiro enfurnado nos bancos. É no dinheiro circulando. Então, se o país tem uma quantia enorme, né, enfurnada nos bancos, não quer dizer que o país é rico. Mas só é rico se ele está usando, né, a riqueza que tem. Assim é o ser humano. Por exemplo, falando com vocês, notem que cada um de nós tem ideias incríveis, tem uma capacidade incrível de realização. No entanto, não realiza por quê? Porque enfurna no interior. Sabe aquele exemplo, né, que até o cristianismo dá, né? Que um pai foi embora e deixou ao filho 5 moedas, ao outro 3 e ao outro 1. O que tinha 5 conseguiu mais 5, o que tinha 3 também dobrou. E o que tinha 1 colocou lá na caixa, lá no fundo da terra e não produziu nada. Então note que até para o ser divino, o ser humano, o que tem valor é aquele que produz, que pega os bens que recebeu e os torna em ação. Então, voltando novamente às sentenças, veja o que eu falo. Todos têm direito a ele, ao dinheiro, conforme a própria capacidade. Então a questão de explorar o próximo, né?
fala que é o capitalismo, e eu coloco também o comunismo. A exploração do homem pelo homem. Então, todo indivíduo tem o direito de ter uma vida, vamos dizer, razoável, né? Veja em terceiro lugar. O fator gerador do dinheiro está no trabalho. A riqueza das nações, né? E seres humanos reside no trabalho produtivo. Então eu organizei um sistema teórico que eu chamei de produtivista. Veja o que eu falo nesse sistema. Sistema produtivista. Importância fundamental é dada ao trabalho. Quer dizer, a produção, né? Por que a China tem esse crescimento fantástico? Por causa disso. Como antes os Estados Unidos tiveram, antes ainda foi a vez da Alemanha, da Inglaterra, da França, por causa disso. Veja em segundo lugar. Dependência do capital ao trabalho. Então, o mais importante, veja bem, é colocar um jungido ao outro, quer dizer, o dinheiro, né, ligado ao trabalho, e não à exploração, que é, vamos dizer, a vagabundagem, a preguiça. Veja em terceiro lugar. Dignificação do valor do ser humano. O sistema de especulação é de roubo legalizado. E no mundo todo, né, os grandes milionários estão ficando ricos cada vez mais por causa da especulação. Até, né, Cláudia, a próxima. Então, retornamos na próxima semana para darmos continuidade ao nosso programa de conscientização. Até lá.